Gente, olha só, essa história que eu vou contar para você que está assistindo a gente, estou esperando sua mensagem e eu quero inclusive a sua opinião a respeito dessa matéria que eu vou trazer para você agora, porque é o seguinte, isso é muito sério, tá? No Brasil, inclusive, aprovaram agora uma lei que ajuda as pessoas que são extorquidas por conta de material pessoal, sexual, com conotação sexual. Então são nudes, sex tapes, essas coisas que deixam a pessoa extremamente constrangida. No Brasil, a gente tem muitas histórias a respeito disso, principalmente com mulheres que são extorquidas depois que têm os seus celulares hackeados, né? E elas são obrigadas a pagar montantes ou até são obrigadas a fazer coisas que elas não gostariam. Só que isso, eu estou citando coisas do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a situação é ainda mais complicada. Um garoto de 17 anos, de uma escola lá do Michigan, ele se matou depois que ele cedeu uma imagem dele, um nude, provavelmente, para uma pessoa que ele estava conversando, que seria uma mulher maravilhosa, conversando com ele online, e depois começou a extorquir dele. Eles chamam aqui nos Estados Unidos de sextortion. A gente tem as imagens e você vai ver, ó, o garoto era extremamente popular, inclusive, quando tudo isso aconteceu. Ele se suicidou em Upper Michigan e está trazendo à tona a discussão dessa história do sextortion. Os investigadores dizem que imediatamente antes do suicídio, que é o Jordan DeMay, de 17 anos, ele foi vítima de chantagem nas redes sociais depois que criminosos conseguiram fotos que ele havia tirado de si mesmo. E aí é o seguinte, o Michael Sival, investigador de crimes contra crianças na internet, disse o seguinte: você sabe, aquele ciclo de vitimização, onde esse medo está tão embutido em você que eles vão distribuir essas fotos. Isso pode levar as pessoas ao seu limite. Eles dizem que o adolescente estava sendo extorquido através do Instagram por causa das fotos que ele havia tirado de si mesmo e foi pressionado pelo criminoso a pagar dinheiro em troca das fotos não serem enviadas para sua família e os seus seguidores do Instagram. Sextortion é isso. Especialistas dizem que está acontecendo mais e mais nos dias de hoje. Os predadores do sextortion podem atacar crianças e adolescentes apenas para fotos explícitas. E no caso do DeMay, do Jordan, as autoridades dizem que foi uma manipulação para obter dinheiro. E detalhe, ele chegou a enviar $300, porque eles pediram 1.000. Aí ele não tinha os 1.000. Aí ele falou, quanto você tem? Eu tenho 300. Então manda o que você tem. E ele mandou esses 300. Só que aí os caras falaram assim, não, isso não é suficiente, a gente quer mais. E aí é o seguinte, na maioria das vezes as ameaças que esses predadores oferecem nada mais são do que ameaças vazias. Se eles falharem na primeira vez, eles não farão nada a respeito. Tudo que eles querem é essa ameaça. Eles atiçam o hormônio do medo dentro das pessoas e dizem, olha, eu vou postar para os seus amigos, para a sua família. E dão a eles uma lista de todos os sites que vão usar e enviar capturas de tela, de talvez coisas que eles, as vítimas, já enviaram para eles antes e dizem, isso é o que eu vou usar e enviar para as pessoas. Mas muitas vezes eles realmente não acabam enviando para ninguém. No entanto, horas após a morte de Jordan, um amigo de Jordan recebeu uma das fotos comprometedoras. Mas descobrir quem são esses criminosos pode ser bastante complicado, porque as autoridades dizem que às vezes esses predadores nem estão nos Estados Unidos. Muitos dos casos acabam, você sabe, na África, em diferentes países. Isso pode ser muito difícil, especialmente para uma agência local. Olha, 60% das pessoas que sofreram abuso sexual sabem que é um infrator. Só porque você conhece alguém não significa que não seja um risco enviar as suas imagens para outras pessoas. E eu vou falar para você, ó, esse garoto, ele teve uma lesão no joelho que o afastou por quase 1 ano. E isso acabou tirando um pouquinho a identidade dele, né? E ele estava praticamente voltando a essa situação. Os especialistas, a ser quem ele era, um cara extremamente popular. Esse garoto que você está vendo agora é de um outro caso semelhante, onde também se suicidou por conta de uma sextortion. Os especialistas dizem que o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário, mas os adolescentes e adultos jovens, especialmente, nem sempre veem dessa forma, ou não conseguem compreender isso. Olha, o programa de força-tarefa de crimes na internet contra crianças agora também tem recursos para pais e filhos sobre sexting
e sextortion. Eles incluem dicas e também os iniciadores de conversas sobre esses problemas. Olha, vou dizer para você, a situação é mais do que lamentável. Você está vendo aí o menino, pô? Ele, 17 anos, diz que se empolgou na conversa, porque depois eles descobriram as conversas, né, do garoto com a suposta pessoa que estaria pedindo o dinheiro para ele. E foi mais ou menos assim. Puxa, você é tão lindo, não sei o quê, manda um nude aí. Ele nem procurou saber se tratava de um scam. Na emoção e na empolgação, enviou a foto. É culpa dele? Não. Alguns especialistas dizem que esses 2 anos que essas pessoas passaram reclusas, vivendo desses relacionamentos digitais, isso contribui muito para essa, como é que eu posso dizer, para essa situação em que você acredita no outro. E você confia, achando que nada vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa situação que a gente viu. Ele, por ser alguém extremamente popular, não queria se ver envolvido num caso como esse e não queria que suas fotos chegassem aos amigos e parentes. Mas o suicídio é a saída? Jamais na vida isso seria a saída para uma situação como essa. Porque como você viu aí os especialistas que analisam esse tipo de caso, os caras jamais vão chegar a vias de fato, ou se chegar, não é aquele tipo de coisa que a gente sabe, é muito mais fácil. Se o seu filho está passando por uma situação como essa, ou se você está passando por uma situação como essa, porque não são só adolescentes que passam por isso, o ideal é você fazer o seguinte, presta bem atenção, fale com alguém, converse com alguém, exponha a sua situação quando você vê que está chegando no limite. Não se desespere. A história é, quanto mais você conversa, melhor para você fisicamente e emocionalmente. As chances que você tem de sair bem de uma situação como essa é muito maior. E detalhe, a polícia vai estar do teu lado, as pessoas vão estar do teu lado sabendo que você fez alguma coisa na emoção de repente. Eu não estou falando de hackers, eu estou falando de relacionamentos. E a gente sabe que isso acontece à torto e à direita. Agora você precisa tomar cuidado e denunciar. Se você sabe dessas coisas, entre em contato imediatamente com a polícia da sua região. Eles vão ter, ou se eles não têm, eles vão te indicar um departamento especial que cuide de casos de internet. No Brasil a gente tem uma polícia, por exemplo, em Curitiba, que trabalha muito bem com esses casos de problemas na internet, de abusos, de estelionato, de extorsão. E você realmente pode ajudar as pessoas. Eu acho que a chave disso tudo é conversar. Ter sempre alguém para você externar a sua situação e falar a respeito disso. Que lamentável a gente ver um jovem como esse, os dois, né? Os 2 jovens nessa situação se suicidaram por uma grande bobagem. Então, olha, gente, entendam, tá? Não dá para a gente não conversar e não falar a respeito. Eu queria ouvir a sua opinião, eu quero saber o que você tem para mim, o que você acha dessa história. Vai mandando através das nossas redes sociais, é muito importante a gente abrir essa discussão e é muito importante a gente falar sobre isso. Eu sei que tem muita gente que tem casos a respeito disso e que, se você tiver afim, pode falar com a gente aqui. Eu vou aproveitar, vou ler os comentários aqui do pessoal que está mandando mensagem para a gente. Então vamos lá, cadê? Opa... Tá aqui, ó, Fátima Franco dando boa noite pra gente aqui. Muito obrigado, Fátima, pela sua audiência. Emelina Klug também assistindo a gente, junto com a Elis. O Marcelo Marshall Moreira, de lá do Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência de todos vocês aí. A Kelly Pascoaleto também dando boa noite pra gente. Muito obrigado. O Pedro Aguiar está assistindo a gente aqui também. Boa noite, USBR TV. Boa noite, Pedro. Boa noite também para Marcela, que está assistindo a gente lá de Denver. Paulo, quanta desgraça no final de semana. Vamos juntos a semana toda. Um beijo para você, Marcela. Obrigado pela sua audiência sempre aqui com a gente. Matheus Vidal, grande Paulo Sérgio, excelente profissional. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo. A gente tenta fazer o melhor possível. Luiz Felipe Costa. Paulo Sérgio, como sempre, fazendo um trabalho esplendoroso. Obrigado, Luiz. Eu tenho uma equipe incrível que também trabalha comigo. Não pense você que aqui a gente está fazendo uma situação em que sou eu. Não, eu tenho uma equipe gigante que trabalha comigo, gigante em tamanho mesmo, porque eles são imensos
quando eles vão fazer o trabalho deles com excelência, só não pode faltar café. O resto tá super de boa.